Olá, mais uma edição do programa Mil e Uma História. Gente, meus convidados dessa semana são pessoas muito especiais. Primeiramente, vamos falar dele. Ele é como se fosse um camaleão na parte de comunicação. Ele é ator, apresentador, jurado de programa, enfim, ele é um pai maravilhoso e um marido exemplar. Quem não gostaria de conhecer, hein? Eu conheço ele muito bem. Meu convidado é Gabriel Torres e ele vai contar as suas histórias inusitadas, engraçadas e até curiosas sobre essa vida profissional agitada dele. A minha outra convidada é uma advogada exemplar, empresária, e ela gosta de misturar um pouco a vida espiritual com a vida profissional. Vocês vão entender quando ela começar a contar as histórias dela. Gláucia Pelle, estou muito feliz em recebê-la e já já ela vai contar a história dela e vocês vão ver muitas curiosidades. Até já! Olá, mais uma edição do programa Mil e Uma História. Gente, essa segunda edição trouxe duas pessoas maravilhosas que vão contar histórias inusitadas. Eu estou curiosa para saber. Eu estou aqui com Gabriel Torres, um querido que faz parte aqui do nosso canal também, da Alpha Channel, né, com um programa aqui com a gente. Enfim, ele é um pouco camaleão, ele é ator, ele é diretor, ele também participa de alguns jurado, né? É jurado de alguns programas, enfim. Imagine quanta história ele não tem para contar. E eu também estou com a Gláucia, que é advogada, que também faz parte da gente aqui na Alpha Channel e também tem histórias inusitadas para contar. Gabriel, que delícia ter você aqui comigo. Obrigado, eu que agradeço também. Acho que na nossa vida, assim, também são encontros, sinergias, né? Exatamente. Então, você tem a sensação, vocês têm assim, a sensação de que quando, às vezes, tem pessoa que você nunca nem conversou direto com ela e não bate, né? Não conecta. E vocês aqui na Alpha Channel foram pessoas que eu já conectei, a gente já bateu papo assim de várias outras coisas. Quero ver a gente contar tudo nesse programa. Não vai faltar tempo, né? E aqui a gente tem um corredor, então a gente vai se topando no corredor, né, Gláucia? Aí vai surgindo as histórias. Mas, Gabriel, você tem algumas histórias que são um pouco inusitadas. E é isso que eu quero passar no meu programa. Você tem certeza, Mili? Absoluta. Precisa disso, Mili. Vou passar vergonha de novo, Mili, porque no momento eu passei a vergonha, né? Aí você fica tenso, né? Aí depois você dá risada, né? Mas vambora, vamos passar essa de novo, não tem problema. Não, tá tranquilo. Mas eu quero saber alguma coisa assim sobre perereca, tem alguma coisa com sapinho, alguma coisa assim. Conta pra nós, Gabriel. Você acredita? Eu tenho um negócio assim que sapo, qualquer bicho assim, eu não gosto de chegar perto. Você tem medo? Tenho medo. Eu não sei meu cachorro, coisas assim, mas o restante, via de regra, assim, eu não sou aquele, vamos lá. Cadê o sapo que eu vou tirar ele daí? De jeito nenhum. Nunca. Gente. E aí tiveram algumas situações, mas vou resumir bem aqui, né? É uma viagem que eu fiz também, e eu lembro que era uma casa maravilhosa. Foram duas situações com sapo que eu não esqueço nunca mais na minha vida, né? E assim, e aí final do dia, caí no dia, tal, aquela coisa que, poxa, vamos aproveitar, Gabriel. Daqui a pouco começou a aparecer um monte de sapo naquele lugar. Não acredito. Sapo. Eu fui, me tranquei na casa, falei, não quero mais saber, acabou. Mas enfim, eu acho que a que mais me trouxe, né, que eu falei, depois eu fiquei confinado, né, por um tempo, como stand-by para um reality show. Não acredito. Com um nome muito forte, aí tudo bem, eu focado, treinando, eu treinava no quarto, né? Não acredito. No quarto, tal. Aí um dia, belo dia, falei, bom, vou dar uma relaxada, né? Já terminei meu treino. Deitei no sofá, assim, que tinha uma sala conjugada. Quando eu olho pro lado, sério, ela ficou olhando pra mim. Não. Eu fiquei num papo com ela, assim, ela ficou olhando pra mim. E ela parou. E eu levantei daquele sofá, fiquei no canto acuado, não tinha pra quem eu gritar, não tinha pra quem eu chamar, tira esse bicho daqui, não tinha pra... Era tudo fechado. Eu fiquei acho quase uma hora assim no cantinho, olhando pra caramba. Porque eu falei, se eu tentar passar... Ela vai pular, ela vai em cima de você. Aí
aí não quero saber o mico que eu vou passar depois aqui, né? Que todo mundo vai dar. E aí, acho que coisa de 10, 15 minutos ali depois, a produtora, Gabriel, tá tudo bem? Um todo tá tudo bem, mas dá uma olhada nisso aí, chama o bombeiro, pelo amor de Deus, sabe? Aí foi, tirou, mas, gente, foi um sufoco na hora, quando a gente passa ali. Quando a gente tem medo, né? É horrível, né? Meu Deus, horrível, gente. Mas eu acho assim, eu não tenho medo. Eu pego lagartixa e eu vou lá Tranquilo. eu vou tranquila. Eu tenho essa coisa de interior, mas você também é do interior, né, Gabriel? Eu sou do interior, mas a minha cidade do interior é bem de Campinas, né? É o interior, mas é o interior... Mais evoluído. É evoluído, ainda é uma metrópole, assim, é bem urbano, né? Onde eu cresci muito no meio urbano, né? Mesmo tendo esses passeios até uma chácara familiar, etc. E sempre o problema lá com o tal do abençoado sapo, né? Não, e se ela não tivesse aparecido, acho que você ia ficar por horas lá. Se eu estivesse dormindo e aquela bicha aparecia... Meu Deus do céu! E eu acho que a perereca devia estar pensando do mesmo jeito, né, Glaucia? Será que ele vai se mexer? Será que ele vai fazer alguma coisa? É isso mesmo. Bom, e você estava lúcido, né? Tudo bem, tudo sempre lúcido. Porque se a gente for passar história para Gláucia, ela vai falar alguma coisa sobre alguma coisa meio ayahuasca que vai te deixar você um pouco mais zen. Conta pra gente, Gláucia. E assim, ele entrou aqui falando que tudo é energia, né? A sinergia. Tudo é energia. E assim, nós não combinamos nenhuma história antes, nem conversei com o Gabriel antes, mas o sapo, eu tinha medo de sapo também. E o sapo é o meu animal de poder, acredita? É Nossa, mesmo? que legal. Mas tem algo relacionado à energia, assim, o sapo mesmo? Sim, tem? O sapo, ele harmoniza o ambiente, né? Então eu consagro a ayahuasca, né? Que é o famoso chá, né? É um chá enteógeno, é uma bebida sagrada. Mas cortando você e não querendo cortar, você precisa ter um sapo com você ou não? Não, eu ia perguntar, de estimação, porque hoje em dia todo mundo tem alguma coisa de estimação. Eu tenho um sapo, só que ele é de cerâmica. Assim, mas ele é bem parecendo, bem porque hoje em dia tem muita gente criando, né, animais diferentes. Eu passei a gostar de sapo, eu passei a gostar de sapo. Não, ele tem algum... o sapo ele tem uma importância em todo. Né? Ele harmoniza o ambiente. Mas que dá medo, o escorpião, os bichinhos pequenos, o sapo também ele tem mas importância ele tem a utilidade dele. Meu Deus. E na ayahuasca, será que aparece alguma coisa tipo assim, um monte de sapo na sua frente ou não? Então, na ayahuasca, ela é uma bebida sagrada, né, originária dos povos indígenas. É um chá, né, Glaucia? É um chá. Inclusive tem um documentário, né, Crianças Perdidas, que mostra... Isso aconteceu realmente, crianças que tinham sido perdidas numa floresta aí, e elas só foram encontradas depois de muito tempo, graças à ayahuasca que os índios tomaram, e aí ela mostra para você as coisas, né? Que legal! Então eu consagrei a ayahuasca a primeira vez, tem uns 2 anos atrás, e eu continuo indo. Isso, assim, tira você um pouco da sua consciência, da sua lucidez. Porque a gente fica curioso, né? Mas a gente tem medo, eu tenho medo. Tem muita gente que tem medo porque é criada uma história sobre a ayahuasca, né, que não é assim a realidade não, mas assim, tem o ditado que diz, a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para ayahuasca, e isso é realmente, você tem que estar preparado e querer, porque ela te mostra o seu eu interior ali, o seu o seu, que a gente tem assim, né, a gente tem o nosso consciente, que é o que a gente lembra e vê, e a gente tem o nosso subconsciente, que é onde tá as nossas sombras, né? E isso muitas vezes a gente não lembra porque nem quer lembrar traumas da infância e até de vida dos nossos ancestrais. É uma defesa até nossa. Mas tem uma pessoa que é... O facilitador. É isso, que ele vai te orientando ali no processo, eu tenho medo, né? Gabriel. Não, eu tenho medo total. Gente, foi o melhor dia da minha vida. Verdade, eu tô muito curiosa. É muito sensacional. É assim, ó, são casas, né, de consagração de ayahuasca, não é uma religião, é espiritualidade, que é a busca do seu eu interior, uma conexão com algo maior. Não é uma coisa não tem dogmas, né? Então não é uma religião. Então são casas, né, de consagração, e aí tem o padrinho e a madrinha, os guardiões que cuidam. Então se você passar mal, vomitar, porque isso acontece, é uma limpeza, né? Você vai lembrar de traumas, então você vai vomitar e você vai curar aquele trauma. Nossa, que impressionante. E é super seguro, assim, você não perde a consciência.
Mas assim, a gente falando de história, né, tentando entender um pouquinho assim o sentido de qual a intenção, né, de uma ayahuasca. Você acha, Gabriel, por exemplo, você, né, sendo ator, né, eu também sou Sim, atriz, né, eu sei o que é. Você acha que a gente já tem uma ayahuasca dentro da gente, né, que flora, que flora, né? É um processo... Você acha que você, assim, você já teve algum papel de ator, alguma representação que te teve que ficar meio louco e entrar num personagem super diferente? Não, assim, eu já peguei personagens, assim, dessa forma, que fugiam realmente de um padrão, né? Do Gabriel. Eu precisei me tornar aquele personagem. Mas não ao ponto de falar assim, eu precisei mergulhar em algo muito louco, que fugia da minha realidade, sabe, assim? Mas, como você falou, nós atores... Acho que cada um tem o seu processo, né? De como chegar naquele personagem, de como ensaiar o texto, de como fazer um laboratório, mergulhar. Eu me dou mesmo, sabe? E eu vou pesquisar. Eu adoro isso por qualquer coisa que seja. Se eu for gravar um texto, algo simples. Outro dia eu tava em casa, assim, olha que coisa, né? E aí eu tava... Me deu uma inspiração, uma empolgação, não tinha não tinha que fazer nenhum personagem, algo do tipo. Falei, cara, um sábado à noite, Gabriel, você é doido, né? Aí eu fui ler Shakespeare. Nossa! E aí eu apaguei as luzes, deixei aquela luz mais ambiente ali, e eu mesmo vou me introduzindo, vou ficando mais sensível. E acontece muito comigo de estar empolgado em estudar um texto mais profundo, algo do tipo, quando eu estou um pouco mais sensível em alguma área na minha vida. Isso pega mesmo. Isso pega muito, né? E aí esse dia, puxa, lendo Shakespeare, eu fui me envolvendo, sabe, engatando a primeira, a segunda, quando eu vi tava fluindo demais, tava acontendo ali. Mas claro que há um trabalho quando você tem um personagem muito longo. A gente tem que estudá-lo. A gente precisa, eu acho que é 50% você colocar a emoção daquilo, você sentir o que o cara tá vivendo mesmo, o que o personagem tá vivendo, e também a técnica que a gente vem aprendendo ao longo aí do tempo de estudo, né? Porque o ator é isso, a atriz a gente vai se aprofundando. Você tem que estudar, você tem que se aprofundar. E é a mesma coisa que deve acontecer com a advocacia também. Quando você pega um caso, né? Você tem algum caso diferente para contar pra gente, uma história meio engraçada sobre a advocacia, Glaucia? Assim, eu advoguei muito com a parte de família, apesar que eu fiz pós-graduação em Direito Empresarial, então cuidava de muito recuperação judicial, falência, né? Mas família deve ter muita coisa engraçada. Família é casos de família mesmo. É casos de família, imagina. Que nem o programa. Com quem vai ficar o cachorro? Sim, não, o cachorro é meu. O pior é quando geralmente a mulher, ela não quer que o marido pegue os filhos, então tem muitas essas questões aí, de inventar histórias, assim, sabe? É bem complicado. Bem Elas complexo. Acabam também fazendo um papel, né? Fazem, também interpretam um papel. Bastante. E eu também tenho que interpretar um papel, né? Porque eu sou muito diferente do que um advogado é. Com certeza. Eu não tenho TDAH, não. Eu tenho. Você tem, Gabriel? Eu tenho. Eu já fiz aquele desenho, aquelas coisas, já constatou. Mas eu não consigo ficar muito ali presa, firme ali como advogada, não. Aí teve uma vez que eu cuidei de um caso que era o marido, eu era advogada do marido e a esposa, né? E aí, nesse caso, o marido começou a reclamar, assim, porque a pensão eu não posso pagar, porque eu tenho dívida, tenho isso, tenho aquilo. Aí eu tive que ser advogada da mulher e não dele nesse caso. Sim, porque as dívidas... Ser justa, né? Sim, eu sempre sou muito... Porque eles falam, né? Advogado de diabo, né? Tem aquela frase. Tem que... Então, mas eu sou tão justa de verdade que eu acho que, assim, é até complicado. Que aí, nesse caso, eu falei pra ele, não, seu filho
filho não tem nada a ver com seus problemas financeiros. Não, né? mas aí acaba Essa é a assim, dica. você tem que realmente sustentar e manter aquela situação para você poder defender, né? Isso Com certeza. Eu acho que eu não gostaria de ser advogado. Você gostaria? também. Gabriel? Olha, O Gabriel não tem cara de ser advogado, não. Não, eu Ele tem cara de ser gosto empresário, ele tem cara de ser realmente ator, ele tem cara de fazer, de representar uma coisa assim na TV, né, Gabriel? O ator, ele, acho que você tocou aí nesse assunto, inclusive nós estamos com um programa aqui também na Alpha Channel, né? Que onde eu bato papo com empresários, conheço histórias, né, de empreendedores, e assim, todo vendedor, eu trabalhei com vendas também, acho que meu primeiro emprego, assim, de certa forma, foi na rua vender. E todo vendedor, ele tem que ser um pouco ator também, né? Sim. Porque você tem que encarar ali um personagem, você tem que entender como você vai apresentar aquele produto, né, para o seu cliente. Então você tem que colocar esse personagem na frente. A advocacia, eu acho incrível, né? Você tem aí vários nichos criminal, mas assim... Não é fácil. Não é fácil. Você, às vezes, está defendendo um lado que talvez você, pessoalmente, no seu interior, você saiba que não é aquele 100% assim, né? Mas eu acho uma profissão incrível, assim. É o que consegue também trazer um pouco de justiça ali para ambas as partes, balizar ali. Mas, Gabriel, você também tem uma história de academia. Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber, Glaucia, a gente quer saber, né? O público quer saber a história de academia do Gabriel. Ó, conta pra gente rir, vai. Não, e você ainda faz eu contar essa história na frente da Glaucia. Por quê? Que já participou de campeonato, que treina também, já competiu, firme e forte. E a academia hoje em dia, né, meninas? Se eu estiver errado, vocês me corrijam. Mas a galera meio que vai também toda arrumada, vai pra desfilar, toda bonita, passa perfume, né? Sim, a gente se maqueia também. Né? E eu vou o seguinte, você me encontrar na academia, você fala assim, de quem que é? Aí eu falo... Da onde ele veio, aquele ser? A pessoa vem falar comigo, eu sou o irmão do Gabriel, tudo bem, todo aquele jeito, né? Bagunçado, boné, roupa, que eu vou pra treinar mesmo, né? Aí eu lembro um dia, academia cheia, cheguei na pose, né? Todo mundo aqui, né? Tinha pessoal que conhecia na pose. Aí sentei naquele aqui das costas, sabe? Você puxar aqui nas costas. Só que esse aparelho eu não tinha me atentado e o banco ele é curto. A hora que eu sentei olhando... Já tô vendo que ele caiu. Já tô vendo mas a tava cena. cheia a academia tava muito cheia, sabe? Aí eu caí e tal. Aí sabe quando você dá aquela, tipo... disfarçada, todo mundo também viu, mas... É isso, a galera viu, teve uns 2, 3 que riram, aí um que segurou o riso, e eu por dentro tava com vergonha. Com vontade de rir, sei lá. Eu fiz um exercício na academia esse dia. E foi embora? Falei, vou de fininho, vou pra esteira, ganhei uns 40 minutos na esteira pra aproveitar e girar a galera lá e depois eu voltei. Mas olha, tem história na nossa vida que... a academia a gente se constrange também, porque constrange, assim, né? Existem aquelas pessoas que são bombadas, né? A Glaucia é uma das que deve pegar assim, o peso que ela deve fazer assim, 50 quilos, 60 quilos. Aí. E eu vou lá e coloco assim, 18. 23. Ainda se tiver alguém assim que você fica com vergonha, uma moça que tá malhando, ainda você dá uma esforçada, 25 quilos. E aí tenta, né? Mas você sabe que eu não me importo, Mili, com relação a peso, porque eu não sou um super peso. Sim. Então, assim, quando eu vou sair, eu boto lá embaixo. Verdade! Ela dá deu uma dica. Hashtag fica a dica, viu, gente? Quando vocês forem sair, vocês coloquem lá embaixo que a próxima pessoa que entrar vai falar assim, nossa, ela tem 50 quilos, poderosa, hein? É isso aí. Não, mas eu não me importo assim, porque eu acho que o importante é você fazer e executar o exercício da forma que certinho. Porque às vezes você vê uns caras, cara é grande, viu? E aqui, e travou aqui, meu Deus do céu. Mas a Glaucia, você malha bem, né? Não, treino todo dia. E antigamente eu ia 2 vezes por dia, agora eu tô indo uma só. 2 vezes por dia. E você tem alguma história engraçada pra contar de academia? Eu vou contar um mico, agora não é de academia, mas é de trabalho, que ele contando que eu fui lembrando. Lembrou? Eu trabalhava numa empresa grande, assim, nessa época eu era advogada, chefe, assim, de um departamento, né?
E aí tinha uma reunião que era vários gerentes, assim, de área, né? E a gente sempre tinha que lidar muito com a área comercial, né? Com os gerentes comerciais. E tinha um que era o Turbano, né? O pessoal assim, Turbano isso, Turbano aquele área que eu trabalhava. Turbano, sobrenome. Aí eu assim, e os meninos, né, assim, porque o Turbano é chato, porque isso, porque aquilo. E só tinha homem praticamente na área que eu trabalhava, né, que era cobrança, e eu de mulher, que era advogada da área. E aí chegamos à reunião, aquela mesa, assim, diretores, todo mundo. Aí eu assim, você preparado. Que é o Turbano? Dei a mão pra ele, todo mundo já assim, né? E eu só chamando ele assim, porque o Turbano, porque assim, não é, o Turbano fez uma reunião com o Anderson, que não sei o que, eu conversando. Fazia assim, questão daqui a pouco, ressaltar o nome dele. Eu só conhecia ele ali, né, da área, porque o pessoal da minha área falava muito com ele. Aí saímos da sala, da reunião, aí o menino que eu acompanhei na reunião, que era da minha área, ele falou assim, você é louca, por que você chamou ele assim? E eu inocente. O cara era que assinava o contrato. Não, fala a verdade. Eu inocente, né? Eu falei assim, não é o nome dele? Porque é o nome dele, não é o sobrenome dele. Ele falou, não, o nome dele é Tomás. Não falei o nome. Diferente. Não, mas depois vocês ligam o nome, Tomás com sobrenome. Ai, meu Deus. Bem. Meu Deus, não dá pra falar, gente, não dá. Então. Olha o mico que esse menino fez eu passar. Na reunião eu fiquei assim, 1 hora chamando o menino. Não, isso que eu ia falar, nome... Você já trocou muito nome? Muito, eu troco toda hora. Eu troco as pessoas. Eu também troco muito. E aí a gente fica assim, então, aí não vem, aí não vem, aí não vem. Então, amigo, foi ótimo, amigo. Papo, eu jogo o amigo, porque o amigo salva a gente. Ô, irmão, tudo bem? Aí salva a gente. Sim. Enfim. Mas acontece. Acontece. Por exemplo, eu depois quando eu tive a Covid, aconteceu comigo de eu procurar um nome muito próximo a mim e eu não achar. Por exemplo, e fulano, encontrar uma pessoa na rua, e fulano, como é que tá fulano lá, como é que ele chama? E é uma pessoa muito próxima a mim, sabe? E eu não achar o nome. Mas tinha todo um contexto, que tinha passado pela Covid, e realmente tem isso, né? Agora, mas nome do namorado, meu Deus. A Covid realmente deixou a gente meio bugado. Eu não troquei o nome, né? Mas eu errei a pessoa. Ai, meu Deus, eu quero saber dessa história. Eu já ia te perguntar. Eu confundo. Como que foi que você estava numa boate, eu conheço a pessoa. Você estava num bar, né? Você estava num bar. E geralmente assim, eu trabalho com a pessoa. E se eu encontro a pessoa no mercado, na academia, eu nunca tenho certeza. Eu falo, será que é tal pessoa? Às vezes eu nem reconheço. Eu tenho muito isso. Mas você tem um caso disso daí. Conta pra nós. Aí, eu pensei que era um caso. Não, mas um caso de trocar nome. É isso. Eu troquei a pessoa, foi pior. Eu tava numa balada, né? Tem uns camarotes, assim, um do lado do outro. Aí eu saí do meu, fui no banheiro. Quando eu voltei, eu entrei no errado. E eu confundi o menino que eu tava. Só que não era a primeira vez que eu ficava com ele. Pelo amor de Deus, eu fui lá e beijei o outro. Beijei o outro. Não, como assim? Você foi lá e aceitou, né? Eu fui lá, entrei no camarote errado e beijei o menino errado, né? E aí... Meu Deus. Nossa. Aí o TDAH dela, Gabriel, tá muito mais superior. Eu não tenho TDAH. Ela que não tem, mas eu acho que deu uma voada por ali. Aí o que tava no meu viu, e aí ele foi tirar satisfação comigo. Só que eu achei melhor assim, é melhor eu falar que eu que quis do que assumir a verdade. Né? Aí eu falei assim, mas eu não namoro com você. Mas você tava comigo. Falei, mas eu beijei você, eu fiquei com você, agora eu tô com outro. Meu Deus. Só que aí o menino que eu tinha beijado errado... Aí eu fiquei lá no camarote dele depois, né? Não tinha mais como voltar pro meu. O menino que eu tinha beijado errado, aí tinha uma menina que ele já tinha, assim, um caso com a menina, tava lá. A menina também deu o maior barraco. Salva. Mas aí eu fiquei ali com ele e depois a gente ainda ficou tendo um romance por um tempo. Mas deu certo. Comigo já aconteceu com gêmeas, por exemplo. Gêmeas? E aí, Gabriel? Tipo assim, quando eu era jovem, sei lá, acho que eu tinha lá para os 16 anos. E foi muito... nada way, assim, sabe? E aí eu tinha ficado com uma menina e ela tinha uma irmã gêmea, e eu sabia que tinha. Então, isso só que elas estavam no mesmo lugar. E aí depois, só que eu não fiquei com a irmã, mas eu fui em cima e depois eu falei, gente, que mico que eu passei. E fui achando que era mas eu acho que gêmeos tem muito essa coisa, muito difícil, né? gente. É difícil, se eu fosse você, eu teria aproveitado. Era muito idêntico, assim. Agora eu vou aproveitar e vou falar que eu confundi por causa do Covid. Já vou aproveitar. Já pegou uma. O Covid deu uma bugada na cabeça da Glaucia. Vou aproveitar, vou fazer isso. Quantas histórias legais. Eu adorei conversar com vocês dois. Passa muito rápido o programa. Gostinho de muito quero mais. Gostoso, gostinho de quero mais, enfim.
Muito obrigada, Glaucia, pela sua presença. Pelo convite. Adorei. Gabriel, adorei sua presença. Obrigado, também aqui. viu? Enriqueceu o meu programa e eu adorei. Gente, 1001 história. Todo mundo tem uma história diferente para contar, inusitada e até curiosa, não é? É isso aí, gente. Adorei entrevistar eles. Muito obrigada e ó, até a próxima. Um beijo!